Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula. Essa videoaula é direcionada aos alunos do curso técnico em logística, certo? Mais especificamente na disciplina de embalagem e armazenamento, tá bom? Então, primeiramente, certo? Os artefatos, entendam artefatos as peças que são utilizadas, os equipamentos que são utilizados no armazenamento de embalagens, certo? Os artefatos de unitização de cargas e as embalagens são fundamentais para dar uma maior agilidade às operações de carga, carregamento, certo? De um caminhão, de um navio, certo? De um trem e descarga e transporte desses materiais, certo? Então, tanto ela é importante no carregamento quanto no descarregamento e no transporte ao longo do trajeto. Eles também são importantes na arrumação. É, Vou utilizar muito essa palavra arrumação, mas a questão é organização mesmo, tanto no interior do armazém, lembrando a diferença de armazém para terminal. O armazém é aquela mercadoria, aquele produto, ele fica por um tempo maior. O terminal é o momento passageiro, certo? Onde ele vai de um ponto a outro, ele fica pouco tempo, certo? Tanto no interior do armazém como nos veículos. Por exemplo, se um caminhão ele vai com as mercadorias desarrumadas, há um grande risco até dele tombar e ocasionar um acidente, pois oferece melhores condições de segurança à carga, como eu já falei. Imagine um caminhão cheio de morango, tomate, qualquer problema, uma pancada maior pode danificar a carga e o cliente não vai querer. Além da proteção, permitem uma ocupação otimizada dos espaços de armazenagem. Então, a unitização. O que é unitização? Eu lembro que eu já falei em outras aulas. Unitizar é o processo de agrupar embalagens ou volumes em uma carga maior. É como se eu, por exemplo, pegasse várias caixas, certo? E eu colocasse todas elas em cima de um mesmo pallet, certo? Eu transformo várias unidades em uma só, certo? Ou seja, arrumação de pequenos volumes de mercadorias em unidades maiores e padronizadas. A grande vantagem é possibilitar a movimentação mecânica, porque eu tenho como transportar mecanicamente várias caixas em cima de um pallet, em cima de um estrado de madeira, coisa que eu não conseguiria transportando de uma a uma, certo? Você já imaginou como as operações de transporte e armazenagem ficariam complicadas se grandes volumes de mercadorias não pudessem ser padronizadas? Imaginem. E unitizados, ficaria muito mais difícil calcular o peso das cargas e, consequentemente, determinar o custo do seu transporte. Além disso, seria mais demorado prever o tempo a despender em carregar toda a mercadoria e descarregar. Porque, por exemplo, se eu sei que tem 10 pallets, certo? Eu consigo mensurar em quanto tempo eu vou carregar, quanto tempo eu vou descarregar. Mas se eu tenho 100 caixas de tamanhos diferentes, é pouco provável que eu consiga mensurar quanto tempo eu vou fazer o carregamento ou descarregamento. Detalhe, é mais difícil utilizar a movimentação mecânica, certo? Alguma máquina em caixas. É possível utilizar em pallets, certo? Ou em containers também. Entenderam isso? Pronto. Então, o processo de unitizar cargas traz muitas vantagens para a logística. Vamos conhecer algumas, eu vou citar várias delas. Permite movimentação de cargas maiores, reduz o tempo de carga e descarga, reduz o custo de movimentação e armazenagem de materiais, permite uma maior ocupação volumétrica de armazéns e veículos, é algo padronizado, certo? Melhora a organização do armazenamento, facilita a localização de itens estocados, facilita o inventário de materiais. Só lembrando, o que é o inventário? Inventário é o levantamento de tudo que eu tenho no estoque, certo? É um checklist dos materiais que eu tenho disponível. Reduz a probabilidade de danos nos materiais estocados, dificulta o furto de mercadorias estocadas, isso acontece bastante, certo? Porém,
Porém, aí tem as desvantagens. Fazer uso de uma carga unitizada apresenta alguns inconvenientes. É alguns problemas que a empresa vai ter que se adaptar a isso mesmo. Veja os principais, ó. Exige equipamentos especiais de movimentação e armazenamento. Se você já for em algum atacadista, se eu não me engano, no atacarejo tem aquelas máquinas, certo? Que ela consegue levantar, certo? Até mais em cima, e naquele momento que ele está utilizando, ele até isola aquele corredor, certo? E isso é possível quando eu tenho os pallets. Dificulta a inspeção aleatória de carga, certo? E os unitizadores precisam retornar ao proprietário. Bom, pessoal, isso é o que eu queria passar na aula de hoje. Nas próximas aulas nós vamos dando prosseguimento. Essa disciplina é extremamente importante, certo? Aqui vocês vão ver diversos conteúdos muito atuais, muito utilizados pela logística. Até a próxima aula, fiquem com Deus e até mais. Tchau!